Joyce, eu tava pensando um dia desses, pra ti o que é o evangelho em si? Mas não é o evangelho como tá descrito assim muito na Bíblia, sabe? Que Cristo é o evangelho, ele é o verbo vivo, sabe? Mas o que é o evangelho pra ti? Pra ti, o que tu pensa na tua mente do que é o evangelho? Eu penso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de vida. Mano, pra mim o evangelho, como a própria palavra diz traduzida do grego, é levar as boas notícias. Assim como diz lá em Romanos 1,16, segundo o apóstolo Paulo, o evangelho de Cristo é o poder da salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Para mim, o evangelho é ir, fazer discípulo, ensinar e acolher. O evangelho é o amor. É aquilo que Cristo ele ensinou enquanto esteve aqui na terra. Amar o próximo como a ti mesmo. E o evangelho de Jesus Cristo, ele transforma as nossas vidas de dentro para fora. Ele vai nos transformando até sermos parecidos a cada dia com Jesus Cristo. Então o evangelho para mim, na minha vida, é isso. É a constante transformação para se tornar mais parecido com Jesus Cristo. O evangelho, segundo a Bíblia Sagrada, e eu creio nisso, o evangelho é o poder de Deus. Isso resumiria minhas palavras, que é o próprio poder de Deus. Pra mim o evangelho é isso, levar as boas novas para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho para mim foi isso que me transformou. É o ser abraçado, é o ser compreendido, mesmo com os meus defeitos, mesmo com meus erros. Mas o evangelho, ele é tão grande, tão abundante, que cobre tudo isso. A misericórdia de Deus, a graça, o evangelho. Para mim, hoje em dia, a maior dificuldade que a gente tem de evangelizar é a gente sair do nosso sofá de casa. O desafio da propagação do evangelho muitas vezes começa em nós mesmos, porque muitas vezes nós nos acomodamos. O grande desafio de evangelizar é simplesmente sair do comodismo e fazer o ID que o Senhor nos deu. O desafio mesmo de evangelizar hoje em dia somos nós, o nosso comodismo humano, de querer tudo na mão. Infelizmente, hoje com a propagação do evangelho enfrentamos muitas dificuldades. A primeira é o nosso próprio egoísmo. Às vezes a gente recebe a graça e fica somente com ela, quando Cristo nos disse que era para irmos e pregar o evangelho. Hoje é um grande desafio na propagação do evangelho, pois a própria palavra diz que por muito se aumentar a iniquidade, a muitos esfriariam. Então existe um grande desafio hoje em dia a propagação do evangelho. Mas como a igreja está instituída por Jesus Cristo aqui na terra, eu acredito que com o seu poder, o poder do evangelho, esses desafios serão vencidos pelo nome do Senhor Jesus. E é essa muitas vezes a nossa dificuldade, de achar algo melhor de se fazer, jogar, algo do tipo, e muitas vezes nós ficamos presos a isso. Para sair e propagar o reino nas ruas, muitas vezes a gente é bem acomodado, a gente não quer sair do nosso conforto. Mas, como o próprio Cristo nos deixou que o nosso lema aqui na terra, o nosso dever aqui na terra é o ir. Então a gente precisa sair do nosso comodismo, a gente precisa sair da zona de conforto e ir propagar o reino. Temos a dificuldade de sair do nosso comodismo, da nossa casa, do nosso ambiente ali, do nosso lar, às vezes até mesmo da própria igreja. Queremos receber as bênçãos e não poder levar para aquelas pessoas que precisam. É por isso que nós enfrentamos essas dificuldades. Às vezes queremos só ser dono dessa graça, quando a graça foi feita para todos. O papel da igreja é aproximar, cuidar e amar, acolher e alcançar aqueles que precisam de nós. Jesus Cristo não morreu por nós para que a gente ficasse só aqui, mas que a gente fosse lá fora e alcançasse as pessoas que ainda não conhecem a Ele. A igreja, ela tem um papel essencial na propagação do evangelho. Às vezes, muitas pessoas, elas distorcem aquilo que Cristo disse. A igreja, ela não foi voltada apenas para estar dentro, mas sim para O fora. papel da igreja nesses momentos, nessas horas assim, de evangelizar, de propagar o evangelho, é sair das quatro paredes e fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Ir e fazer discípulos de todas as nações. O papel da igreja é amar, independente de cor, gênero ou sexo, e levar as boas novas de Cristo. A própria palavra, igreja, chamados para fora, sair desse mundo, eles se reunirem para levar essa graça. O evangelho precisa ser propagado.
em todos os lugares, assim como a palavra de Deus diz, e quando o evangelho for pregado em todos os lugares, então ele virá. Que nós possamos romper todas as barreiras, como igreja. A igreja ela tem seu fundamental papel de ser uma organização que prega a verdade, que acolhe pessoas que precisam de Cristo. Ela ainda é o principal pilar da verdade aqui nessa terra onde vivemos. E assim nós somos, e como nós temos por missão levar o evangelho, precisamos ir, incentivar, desde pequeno, desde dos cordeirinhos até a juventude, as mulheres, os homens, toda a igreja a se moverem, a irem e levar essa transformação que o evangelho traz. Assim, teremos um mundo diferente, teremos um Brasil melhor, teremos um Jordão melhor. Então, mova-se. Então, mova-se. 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 Então, mova-se. Mova-se! Sejam bem-vindos ao